Nas aulas de laboratório de eletricidade e eletrónica, os alunos utilizam vários equipamentos e ferramentas, cada um com uma utilização específica. Este tutorial tem como objetivo auxiliar os alunos na utilização de um multímetro para a medição de resistências elétricas. Um multímetro é, em boa verdade, uma combinação de vários aparelhos de medida. Incorpora um voltímetro para medir tensões elétricas, um amperímetro para medir correntes e um ohmímetro para medir resistências. Na imagem, podemos distinguir no multímetro 4 zonas principais: mostrador, botão on-off, bornes de ligação e botão de seleção de medida e de escala. Ao lado do multímetro, podemos ver as respectivas pontas de prova. Este multímetro tem um mostrador digital onde vão ser afixados os resultados das medições. Além das medições, serão eventualmente mostrados outras informações importantes, como a unidade de medida e a indicação de bateria fraca. O botão on-off serve para ligar e desligar o aparelho. O botão de seleção de medida e de escala serve não só para indicar qual a medida que pretendemos efetuar, mas também a escala a utilizar. A escala utilizada deve ser o mais próximo possível do valor que vamos medir, só assim o aparelho funcionará com a sua precisão máxima. Os bornes de ligação servem para ligar as pontas de prova do multímetro por forma a poder efetuar as medições. As pontas de prova servem para ligar os multímetros aos circuitos a medir. Existem em duas cores, preto e vermelho. A ponta preta é utilizada para o polo negativo e liga-se ao terminal COM do multímetro. A ponta vermelha é usada para o polo positivo. Vejamos então quais os passos que devemos seguir para medir uma resistência com um multímetro. O primeiro passo é desligar a alimentação e retirar do circuito a resistência que queremos medir. O passo seguinte é efetuar as ligações das pontas de prova aos respectivos bornes. Assim, deveremos ligar a ponta de prova preta ao borne COM e a ponta de prova vermelha ao borne que indica a unidade de medida da grandeza que queremos medir. Como sabemos, a resistência elétrica é medida em ohms. Logo, teríamos de ligar a ponta de prova vermelha ao ponto do multímetro indicado com o símbolo ômega. Uma coisa muito importante quando se usa um multímetro digital é saber selecionar a escala correta para a medição a ser feita. O multímetro possui um botão que permite escolher a grandeza a ser medida, bem como a respectiva escala de medição. Existe uma regra de ouro para as medições. Começa-se uma medição pela maior escala e conforme vamos medindo, vamos descendo a escala em busca de precisão. Por isso, o passo seguinte é selecionar a maior escala da resistência, letra ômega. Nos multímetros digitais, o valor da escala indica-nos o valor máximo a ser medido por ela, independentemente da grandeza. Numa escala de 20K, poderíamos medir qualquer resistência com um valor até 20 kΩ. Se medirmos uma resistência de 10 kΩ, aparecerá no display o número 10. Sempre que medirmos um valor maior do que o valor máximo da escala, aparecerá um número 1 do lado esquerdo do display ou a designação OL, Over Limit. Isto indica que devíamos tentar medir esta resistência com uma escala maior. O passo seguinte é ligar as pontas de prova aos terminais da resistência. Por fim, deverá ler o valor indicado no visor, tomando em atenção a unidade medida, ohm, quiloohm ou megaohm. Nesta imagem, podemos ver um multímetro com uma escala selecionada de 2K. Isto significa que eu só posso medir resistências cujo valor seja 2000 ohm ou inferior. Neste caso, o valor que aparece no display é de 0.824. Isto significa que o valor da resistência é 824 ohms. Vamos ver agora então alguns cuidados a ter na medição de resistências elétricas. Todas as medidas devem ser feitas com critério e nunca devemos encostar as mãos em nenhuma ponta de prova durante uma medida. Caso isto aconteça, corremos o risco de levarmos um choque elétrico e ou termos uma leitura errada. Logo, ao efetuar a medição, é preciso ter o cuidado de não colocar os dedos do operador em contacto com os terminais da resistência que pretendemos medir. Outro cuidado a ter é quando estamos a medir resistências que, embora isoladas do circuito, se encontrem em paralelo.
pode-se estar a medir o paralelo das resistências e não o valor de cada resistência separadamente. Logo, se queremos medir o valor de cada resistência, devemos isolá-las e medi-las separadamente.